Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Sendo nossa apresentação, antes da gente passar a nossa grade para nossa sexta-feira, vamos só dar uma olhada como está sendo aí a nossa quarta-feira rapidinho. Quarta-feira, a gente trabalhou numa grade aí de 4 jogos, onde a princípio, até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui na quarta, a gente está aí com 3 greens e nenhum red pelo meio do caminho. O bilhete do canal já foi resolvido, onde a gente havia deixado uma duplinha, deixamos o Racing Clube para se classificar e deixamos para sair mais de 1,5 no jogo do Daegu contra o Gangwon. Esse bilhete duplo deu uma odd por base de 1,64, a gente conseguiu ir cravar o bilhete do canal. Então vamos dar uma olhadinha rapidinho em como foi? O primeiro jogo foi na Copa da Coreia, na Coreia do Sul. No jogo do Daegu contra o Gangwon, trabalhamos para sair mais de 1,5 na partida, o bilhete bateu. Na Copa da Argentina, no jogo do Racing Clube contra o San Martín. O San Martín começou até vencendo a partida, tomou a virada aí para 3-1. Trabalhamos com o Racing Clube para se classificar, o bilhete bateu. América Central e do Norte aí na Copa Ouro. O primeiro jogo que a gente trabalhou foi o jogo da seleção dos Estados Unidos contra a seleção da Guatemala. Trabalhamos com os Estados Unidos para se classificar, o bilhete bateu. E para fechar o dia, a gente está trabalhando aqui no jogo do México contra o Honduras. A gente está trabalhando aí com a seleção do México para se classificar. Caso a equipe aqui consiga a classificação, a gente consegue gabaritar o dia e ficar com 4 jogos, 4 greens. Caso aqui, quem passe para a final, seja a seleção aqui de Honduras, a gente fica aí com 3 greens e um red. Então, fechamos aí a nossa quinta-feira. Quinta não, né? Nossa quarta-feira. Quinta-feira está acontecendo no momento que eu estou falando que sair esse vídeo aqui, alguns jogos já vai ter até ocorrido. Então vamos lá, vamos passar os jogos aí para a nossa sexta-feira. Antes até de eu comentar aqui os jogos da sexta, peço até perdão, tá? Eu vi que o membro do canal aí comentou sobre o bilhete do canal que a gente deixou para terça-feira, né? Acabou que eu acho que eu fiz algum trocadilho lá. Eu fiz a narração do bilhete certo, mas acho que na hora de eu fazer lá o casamento das apostas, eu acabei divulgando pro lado errado. Depois eu vou até conferir isso aí também. Eu acho que eu acabei colocando a equipe do Monte Rei, né, como chance dupla em vez do Borussia Dortmund. Mas eu expliquei lá, deixei tudo bem analisado que era a favor das duas equipes, do Borussia Dortmund e, se eu não me engano, do Real Madrid, que foi o jogo no mesmo dia, né? Esses dois jogos aí. É só para retificar aqui o ponto aí, tá? Que eu acabei, acho que, pecando nessa situação aí. Peço até desculpa aí, espero que não tenha complicado a vida de ninguém. Mas, geralmente, eu sempre olho, reolho, mas ali eu acho que algum detalhe ali eu posso ter deixado passar batido. Então, peço desculpa aí pelo ocorrido. Vamos lá, depois eu vou conferir. Mais uma vez começando a nem vou conferir certinho essa questão do bilhete lá, o que eu fiz na terça-feira. Vamos lá, dando sequência, vamos então aí para nossa sexta-feira. O que eu separei para sexta aí? Uma grade com 5 jogos. Ao meu ver, são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? O primeiro jogo que eu separei é às 10h30 da manhã. Vamos entender aqui, ó. Liga aí, Bielorrússia, vai aparecer de alguma forma aí nas casas de aposta, na plataforma de vocês. Outra coisa, algumas casas não precificam esse jogo e algumas não têm radar, né? Aquela questão aqui de fazer mapeamento dos jogos. Algumas casas operam no ao vivo nesse campeonato, como eu já consegui pegar em algumas situações aí. E outras casas eu nunca vi essa liga, na verdade, né? Em si acontecendo. Então, algumas casas aqui, tá até listado aqui, ó, quem quiser dar uma olhada, vê se sua casa aí tem essa opção dessa partida aqui, dá uma olhadinha às vezes aí no ao vivo também, no dia do jogo, se quiser deixar marcado a hora que vai acontecer, ó, 10h30 aí na sexta-feira, que é um joguinho que tem valor. Dá uma olhada aqui junto comigo. As duas equipes aí, equipe da casa, o Torpedo Belaz Zoldino, enfrentando aí o Molodestino, perdoe se a pronúncia estiver errada. A equipe da casa ela é a quarta colocada da competição e a equipe visitante ela é a lanterna e a 16ª. Vamos lá. Momento da equipe da casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 5 vitórias e a equipe visitante, nos seus últimos 5 jogos, vem de 3 derrotas, um empate e uma vitória. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um histórico total aqui de vitórias da equipe da casa. É o que eu venho buscar mais uma vez nessa partida. Eu tenho aqui uma equipe da parte de cima da tabela, enfrentando a lanterna da competição, que é em 14 jogos, fez apenas 7 gols, uma média aí de meio gol, né, a cada 2 jogos. Bem difícil, é um ataque bem complicado, já sofreu 31. E eu tenho aqui uma equipe na parte de cima da tabela aí lutando pelas primeiras colocações, né? Então aqui é sem mais. Vou buscar a vitória do Torpedo, a equipe da casa, tá pagando bilhete aí para uma base de 1,19, é o bilhetinho para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, vamos agora aí para a Premier League do Cazaquistão, no horário aí de meio-dia. Separei o jogo do Kairat Almaty enfrentando o Turhan.
Vamos lá. A equipe da casa, no momento, ela é a segunda colocada da competição. A equipe visitante, ela é a vice-lanterna, 13ª. Momento da equipe da casa, nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. E a equipe visitante, nos últimos 5 jogos, vem de 5 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tenho um empate pelo meio do caminho e 4 vitórias aí da equipe da casa. O que eu venho buscar nessa partida? Também vou comprar a vitória da equipe da casa, do Kairat. Tá pagando bilhete aí por volta de 1 ponto, tá variando, né? Algumas casas de aposta aí estão precificando mais para cima, por volta de 1,30. Outras casas de aposta estão precificando aí na casa de 1,10. Dá uma olhadinha aí na casa de aposta de vocês, na plataforma aí, qual o valor vai estar pagando. Mas aqui é buscar a vitória da equipe da casa aí, do Kairat, bilhete para esse jogo, a vitória aí. Dando sequência, vamos lá agora para a Finlândia, no horário de meio-dia. Separei o jogo aí do Oulu enfrentando o KuPS. Vai aparecer para vocês KuPS ou KuPiO, porque essas ligas aqui de submundo às vezes tem algumas alterações de nome aí com as plataformas. Vamos lá. Momento aí da equipe visitante. Ela é a primeira colocada da competição, enfrentando a equipe da casa aí, que é a Lanterna, que é um jogo de dois extremos. Vamos lá, momento da equipe da casa. Nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. E eu tenho a equipe visitante, que nos últimos 5 vem com o mesmo retrospecto, né? Vem de 2 derrotas, um empate e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tenho uma vitória para a equipe da casa e 4 para a equipe visitante. O que eu gosto de buscar aqui nessa partida? Eu vou atuar aqui com uma chance dupla a favor do KuPS. Vai estar pagando aí, vamos dar uma olhada aqui junto. Por uma base de 1,27, eu vou deixar como bilhete para esse jogo. O que dizendo, eu tenho um jogo de dois extremos, né? O primeiro contra o Lanterna aí, e eu tenho também a questão aqui do retrospecto entre essas duas equipes aí, os jogos diretos. Então me chama atenção para isso aí, para buscar uma chance dupla a favor da equipe visitante. Próximo jogo que eu separei, vamos lá agora, para a Eurocopa Feminina, às 4 horas da tarde. Separei o jogo aí da seleção da Alemanha feminina contra a seleção da Polônia feminina. Vamos dar uma olhada, aqui está iniciando aí as rodadas do Grupo C. Momento aí das meninas da Alemanha, nos últimos 5 jogos, elas vêm de 5 vitórias. E nos últimos 5 jogos aí das meninas da Polônia, elas vêm de um empate e 4 vitórias. No confronto direto, eu tenho um histórico aqui de 2 jogos apenas, onde eu tenho 2 vitórias aí das meninas da Alemanha. É o que eu venho buscar aqui nessa partida. Vai estar pagando bilhete esmagado por uma base de 1,07, mas eu acredito aqui que as meninas da Alemanha já começam aí a fase de grupos forte, vencendo essa partida, então é o bilhetinho para esse jogo. Para a gente encerrar o dia, vamos aí para o Mundial de Clubes da FIFA, 10 horas da noite. Separei o jogo aqui do Palmeiras do Brasil enfrentando aí o Chelsea da Inglaterra. Aqui a gente está indo aí para as quartas de finais, se eu não me engano, não é isso? É tantos jogos aí, deixa eu puxar aqui certinho para falar para não falar besteira. Isso aí, está nas quartas de finais, vamos lá. Momento aí do Palmeiras, nos últimos 5 jogos, a equipe vem de uma derrota, 3 empates com resolvido após a prorrogação e uma vitória. E tem aqui o Chelsea, que nos últimos 5 jogos vem de uma derrota, um empate aí resolvido após a prorrogação e 3 vitórias. No confronto direto, eu tenho apenas um joguinho aqui no ano de 2022, né, que foi até aquela questão do Mundial também, né, onde teve a vitória aí do Chelsea por 2-1. E o único jogo aqui entre essas duas equipes. O que eu gosto de buscar nessa partida? Tá sendo um jogo aí, um Mundial de clubes, até voltado para gols, né, mano? Tem muitas opções aí de jogos aí que deu zebra, que dá pra ter até buscado algum golzinho aí, mas às vezes falta aquela nossa linha ali para cumprir alguma situação de teoria para poder estudar. Então, alguns jogos a gente ficou de fora de gols, mas tá sendo um Mundial também para buscar gols. E me interessa aqui buscar gols nessa partida. O único histórico que eu tenho aqui no ano de 2002 entre essas duas equipes, saiu essa linha de mais de um gol na partida. Nos últimos 5 jogos do Chelsea, eu tive essa linha de mais de gol e meio em todos os últimos 5. E nos jogos do Palmeiras aí, nos últimos 5 jogos, cumpriu essa linha aí em 3. Eu acredito que seja um jogo, como eu mencionei, voltado aí para buscar gols. A partir do momento que uma equipe fizer um golzinho, a outra vai tentar aqui se expor para tentar empatar, levar para uma prorrogação e tudo mais. Por conta disso, vou deixar para sair mais de gol e meio na partida, vai estar pagando bilhete por uma base de 1,40. É o bilhetinho para esse jogo. Então, minha família, tá separada a nossa grade aí para nossa sexta-feira. Se Deus quiser, vai ser uma sexta-feira de vitórias aí, não só nas nossas apostas, mas em todos os nossos projetos. O bilhete do canal, tô deixando uma duplinha. Tô deixando o jogo aí do KuPS na chance dupla.
a equipe visitante, e eu tô deixando o jogo do Palmeiras contra o Chelsea para sair mais de gol e meio na partida. Esse bilhete duplo deu uma odds por base de 1,78, é o bilhete do canal para essa sexta-feira. Então, mais uma vez isso, eu venho agradecer a audiência e o carinho de cada um de vocês. Obrigado aí por estar sempre me ajudando aí com like, com compartilhamento, com comentário, ou até mesmo se tornando membro do canal aí. Eu agradeço muito a cada um de vocês por cada ajuda aí, por cada detalhe que vocês tentam fazer aqui para fazer que a nossa família possa vir a crescer a cada dia. Então, mais uma vez, deixo um grande abraço no coração, fiquem com Deus e até a próxima.